Boa noite, amigos. Todos sejam bem-vindos a esse momento, a esse encontro doutrinário do Centro Espírita Allan Kardec. Daqui a pouco, nosso companheiro Pedro Ferrari, com a exposição doutrinária da noite, com o tema Perdão das Ofensas. Nós vamos fazer uma leitura para iniciar a tarefa e trazemos da obra Em Serviço Mediúnico, ditado pelo espírito Hans Zwick, ao médium Raul Teixeira. O capítulo 3 traz como título As Conquistas Espirituais de Agora. A simples disjunção celular, fenômeno normal da desestruturação orgânica, chamada morte, essencialmente não transforma o indivíduo em suas características peculiares. Cada qual persistirá, além da campa, com as conquistas realizadas na existência corporal, boas ou ruins, com os processos psicológicos desarmônicos, que somente serão alterados à medida que o espírito se dispõe a renovar-se, ajustando-se a novas diretrizes que o reencaminham para o regime de paz e integração com a saúde verdadeira. A vida na Terra torna-se, então, um fixador de conquistas de qualquer jaz. A passagem pelo mundo se transforma num ensejo de aprendizagem variada que acompanha cada qual para a vida invisível. Surge daí o impositivo de que todos aproveitem o seu momento presente para operar do melhor modo, uma vez que ninguém sabe, em última análise, quanto tempo lhe resta na atividade terrestre, antes que advenha a desencarnação. Conhecedor de que cada pessoa penetra o mundo dos espíritos com a bagagem que porta, sem conseguir iludir ninguém e sem bruscas modificações, torna-se de muita importância a realização de esforços no sentido de melhorar a própria bagagem, de iluminar os valores pessoais, de desenvolver amizades nobres no campo da existência, de modo a retornar ao grande lar coroado de paz e de justa alegria. Livro Em Serviço Mediúnico. Vamos à prece da noite de hoje, convidando todos os amigos para, se puderem, largar o celular, deixar sobre a mesa, para que não nos preocupemos com ele, o celular, apenas acompanhando a prece para nos trazer o benefício necessário. Aqueles que desejarem pensar no seu familiar, no seu ente querido, para que essa prece também atinja eles, então busque esses irmãos nos seus pensamentos. Senhor Jesus, e rogamos as bênçãos necessárias para o momento dessa noite, para as nossas vidas e também, Senhor, para todos aqueles que nos rodeiam, principalmente aqueles que nesse momento, que sabemos que não é fácil, encontram-se em hospitais, encontram-se doentes, muitos desesperados. É por isso, ó Pai, que lhe pedimos que abençoe cada irmão nosso, não só hoje, mas também em todos os dias de nossas existências. Nós
Nós vamos já entrar com o Pedro Ferrari, mas antes, queria convidar a todos para que, ao final da palestra, nós possamos fazer 1 minuto de prece com irradiação. Então, eu peço o auxílio de todos lá no final da exposição para que possamos realizar dessa forma. Boa noite, Pedro. Bem-vindo uma vez mais a esse momento. A palavra é toda sua. Muito boa noite. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos. É sempre muito bom esse momento. E os temas que a gente tem também para trabalhar são sempre muito bem-vindos. Eu gosto muito que a gente recebe os temas com uma certa antecedência, prepara e aí vai se afinando, se afinizando mais com alguns. Eu gosto demais de falar sobre perdão, sobre auto-perdão, sobre o perdão das ofensas em geral. Porque isso leva a gente a uma reflexão muito grande. Há uma passagem que a gente vai falar mais adiante, né, passagem no Evangelho, que fala que se você se diz verdadeiramente espírita, você não deveria nem ter dúvidas sobre o perdão. Na verdade, o perdão deveria ser algo natural. Mas aí, como nós ainda somos muito imperfeitos ou em estado de evolução ainda, há necessidade de que você entenda efetivamente o que é o perdão, que tem o perdão de palavra, o perdão do coração, o perdão de alma. Então, esses dois itens vão nos ajudar muito a falar sobre isso. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos, os itens 14 e 15 das Instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Uma passagem ditada por Simeão e outra pelo apóstolo Paulo. A passagem citada pelo apóstolo Paulo é famosa e muita gente confunde. É um problema de matemática. Que ele fala: quantas vezes perdoarei meu irmão? Deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Aí tem gente que já acha que faz lá rapidamente ali de cabeça, 70 vezes 7, 490, aí fala, bom, é bastante. Mas não é isso. 70 vezes 7 vezes, que é como se fala, deveis perdoar-lhe não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Vamos lembrar da época do colégio? É 70 elevada à 7ª potência. Fiz a conta. Não vou dizer o número todo com medo de errar, mas é na faixa do 4 trilhão. E a gente diz assim, eu não posso, não consigo perdoar. E ao mesmo tempo a gente diz, Jesus, modelo e guia. E o que é que Jesus, modelo e guia, dizia para nós? Deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. Só isso já deveria ser o começo, o meio e o fim da nossa exposição. Deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas o que acontece? Nós, que ainda somos muito, muito personalistas e ainda muito materialistas, mas não a questão. Muitas pessoas confundem o materialista com o mercantilista. O materialista é matéria. Nós somos muito, de novo, citando novamente o Peixinho, nós somos espíritas materialistas. Nós pensamos no espiritismo enquanto encarnados. Esse conceito é equivocado. Nós devemos ser espíritas no total da nossa caminhada. Estamos lembrando agora de uma série de coisas, estudando para plantar para o nosso futuro, buscando ainda recuperar enganos do passado. Então, nós somos espíritas, que não podemos dizer, ainda me dói. Cara, se ainda te dói, você tem que se buscar, tem que procurar entender o que será que aconteceu. Vamos fazer um exemplo, como tem ainda
no próprio Evangelho. Vamos ler depois, quando terminar a exposição, para quem está aqui pela primeira vez. Não vamos brincar assim, brincar, desculpa, a palavra foi errada. Não vamos fazer, acabou a exposição, tá, desliga rapidinho, vamos ver lá o jornal. Não é isso. Acabou a exposição, que é sobre o capítulo 10, item 14 e 15. Tira mais 10 minutos. Abre o teu evangelho e lê o capítulo 10, itens 14 e 15. Lembrando do que nós estamos falando aqui. Porque nessa leitura, a gente vai ver que muitas vezes algo que nos ofende foi criado por nós. Mas, de novo, o nosso personalismo não permite essa percepção. O nosso personalismo diz assim: você não devia ter falado assim comigo, você não deveria ter feito tal coisa assim para mim. De fato. Mas o que eu fiz? Porque, vamos voltar logo no começo. Perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu quero que todo mundo me perdoe 70 vezes 7 vezes. Talvez eu queira até mais. Porque, olha, poxa, eu estava num dia ruim e tal. Mas e o outro? Já parei para pensar nisso? Vamos voltar lá para o princípio básico da nossa da fé. Ali está toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Alguém que tem a coerência de se dizer espírita não pode ter a incoerência de, ao professar que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ainda te permite ofender ou se magoar, ou ainda, que é a junção desses dois, não perdoar. Se você ama o próximo como a si mesmo, você tem que entender que determinadas situações vão acontecer. Olha uma outra passagem do item 14. Jesus, de novo, falando a Pedro. Tu perdoarás, mas sem limites. Já para por aí. Vamos desenvolver mais um pouco. Tu perdoarás, mas sem limites. E não foi Pedro, nem Paulo, nem Simeão, nem Kardec, nem Divaldo. Jesus disse: tu perdoarás, mas sem limites. Será que a gente perdoa sem limites? Nós vamos desenvolver mais ainda, mas eu vou adiantar isso. Será que nós perdoamos? Porque a gente tem aquele arquivinho ali, ó, o cara velho falando, abrindo o arquivo e procurando ali as pastas. Não, a gente tem um arquivo ainda, onde está lá guardado tudo. Eu lembro quando eu era pequeno, você está no meu caderninho. O que é você estar no meu caderninho? Eu anotei a sua falha para comigo e guardei para, num momento oportuno, eu esfregar ela na sua cara. Ou então, se eu sou um pouco mais elevado, eu digo assim: o castigo vem a cavalo. O que significa o castigo vem a cavalo? Cedo ou tarde você vai pagar por isso. Que sentido há nisso? Perdoar sem limites é perdoar. E vou agora contar a grande chave de toda a nossa exposição. Perdoar, mas sem limites, é fazer pelo outro o que eu gostaria que ele fizesse para mim. Porque às vezes eu cometo erros gravíssimos. Vamos ser honestos conosco mesmo. Fazer essa exposição é interessante nessa questão do isolamento, que eu faço olhando para a minha imagem na câmera. Então, vamos olhar para nós mesmos e identificar e assumir, às vezes, ainda que involuntariamente, nós cometemos erros gravíssimos. E no momento em que percebemos que foi um erro, buscamos o perdão. E nos revoltamos quando esse perdão não nos é oferecido. Porque nós queremos um perdão sem limites. Porque nós vamos melhorar, porque nós vamos buscar resgatar, porque nós vamos buscar corrigir, nós vamos, a partir dessa percepção desse erro, nos transformar em alguém melhor para nós mesmos, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa sociedade. Então, todo esse conceito nós temos dentro de nós e nós queremos que os outros vejam conosco.
mas ai de você se errar comigo. Eu vou dizer assim, não, há limites. Não, tu perdoarás, mas sem limites. De novo, não é o Pedro, não foi nenhum dos apóstolos, não foi Kardec, não foi Divaldo, não foi Joana, Jesus, sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Isso também encaixa perfeitamente com o nosso dia a dia. A gente tem aquele calo no sapato, aquela pessoa que, numa percepção equivocada nossa, a gente acha que está ali para nos testar. Pô, aquele camarada, toda vez que alguma coisa dá errado, aquela pessoa está envolvida. Não está ali para nos testar, não. De novo, coerência. Se algo acontece sempre provocado ou com a participação daquela pessoa que eu identifico como alguém que está me prejudicando, vamos usar, eu vou repetir a palavra, usar a coerência de novo. Será que aquela pessoa não está ali perpetrando aqueles atos, cometendo aquilo, ou, na verdade, me ajudando a crescer? Será que se aquela pessoa não estivesse ali me trazendo aquele tipo de prova, eu teria a capacidade de testar a minha resiliência? Ou melhor, buscar finalmente, que é o que acontece, na maioria das vezes, quando a gente tem aquela situação, vamos continuar no exemplo, aquela situação causada por aquela pessoa, em que eu paro e falo assim, não, peraí, não é possível, eu tenho que tentar resolver isso. Será que sem essa repetição, ainda como exemplo, sem a repetição dessa ofensa feita muitas vezes, eu teria aprendido? Perdoarás sem limites e ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. E agora outra, ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os torna invulneráveis a agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. O que significa o esquecimento de si mesmo? Amnésia. Quem sou eu? Onde estou? Não. O esquecimento de si mesmo é uma definição um pouco mais complicada para humildade. Esquecer de si mesmo é, por extensão, se preocupar com o outro. Eu não estou nem aí, ou eu não devo estar nem aí, com o perdão da expressão popular, com o que o outro está pensando. Eu tenho que estar efetivamente preocupado com a minha caminhada pelo bem. Não estou nem aí que se dane, não é isso. A questão é, eu decidi que vou tentar, ao meu máximo, trabalhar, viver, crescer e caminhar nessa linha reta. Há pessoas que vão ser contra essa minha caminhada, pelos interesses mais diferentes possíveis. E para essas pessoas, eu vou estar sendo desagradável, chato, santinho, diferente, papapá, papapá, o que for. Essas pessoas, às vezes, até podem se sentir aviltadas, prejudicadas pela minha mudança de pensamento, pela minha mudança de postura. Essas pessoas podem se sentir ofendidas. Hoje em dia, o que está acontecendo? Não existe mais contraditório. Se você gosta de alguma coisa e eu digo que eu não gosto, eu sou intolerante. É óbvio que existem limites de respeito, mas o que eu estou falando é a extrema polarização que nós temos hoje em dia, da política ao gosto musical. Quem gosta de uma coisa é porque não gosta da outra. Quem segue uma determinada religião é porque detesta a outra. Não! Não é isso. E eu não posso me sentir ofendido porque o meu irmão pensa uma coisa diferente de mim. E muito menos ainda, eu não posso me sentir ofendido porque ele, ao pensar uma coisa diferente de mim, fala algo que o meu antigo eu, antes de eu me esquecer de mim, se sentiria ofendido. Essa questão de ofender, você se sentir ofendido, é o orgulho. E aí a gente já cita mais espíritos grandes da nossa doutrina, quando a gente diz que o orgulho é uma grande chaga da humanidade hoje em dia.
E aí a pessoa ia dizer assim, eu não sou orgulhoso. Mentira! Porque a gente não perdoa porque é orgulhoso. A gente não perdoa porque... Por que é que nós nos sentimos ofendidos? Porque mexe com o nosso orgulho. Quando alguém fala algo de nós e nós absorvemos aquilo a ponto de nos sentir ofendidos, é porque aquilo manchou a nossa autoimagem. É porque nós não nos esquecemos de nós mesmos. E aí nós carregamos tudo que não devíamos. Se nós nos esquecemos de nós mesmos, nós nos tornamos invulneráveis a agressões, maus procedimentos e injúrias. Porque não vai acontecer. Ah, Pedro, você é isso, aquilo, aquilo outro. Se eu sou isso, aquilo outro, eu sou mesmo. Sou. Isso te incomoda? Desculpa. Vou tentar melhorar para que isso não te incomode. Ah, Pedro, você é isso, aquilo outro. Eu não sou. Se eu não sou, isso não me incomoda. Você pode falar o que você quiser. Agora, o que nós fazemos hoje em dia? Nós guardamos aqui no bolso, pegamos ali, anotamos tudinho e falamos assim, o Joãozinho falou que eu sou isso, aquilo outro. Deixa eu guardar para a primeira oportunidade eu mostrar para ele. Ele um dia há de precisar de mim. Tomara. Tomara que um dia ele precise de mim, eu precise dele, e que tanto eu quanto ele, ou qualquer um de nós, nesse momento, nos esqueçamos de nós mesmos e lembremos apenas de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estendendo as mãos, independente do que foi falado. Ainda, Jesus a Pedro, nós temos que aplicar a nós mesmos isso. Nós temos que perdoar, ser indulgentes, caridosos, generosos, ou seja, dar o nosso amor. Eu tenho uma exposição que eu já repeti umas dezenas de vezes, as pessoas que nos acompanham aqui já devem ter visto, que é o auto-perdão, onde eu defino perdoar. Perdoar é dar-se plenamente. Quando eu perdoo alguém, eu me dou completamente a essa pessoa. Eu me dou inequivocamente, difícil, tem que escolher as palavras melhor para falar. Eu me dou incondicionalmente. Por quê? Dai e o Senhor vos restituirá. Perdoai e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos e o Senhor vos fará sentar à sua direita. São palavras faladas há 2000 anos. Naquele contexto era necessário. Não estou dizendo humilhar e tal, não é isso. É para você entender que o seu orgulho tem que ser dominado, ou seja, tem que ser esquecido. Você tem que esquecer não a sua personalidade jamais, mas o seu personalismo. E aí a gente volta a citar outros colegas de exposição. Cara de pau minha dizer colega, porque ele é muito boa a exposição dele, o Fábio Iop, lá de Balneário. Ele falou e ficou marcado, e eu, em todas as oportunidades, em todas as exposições que eu posso, eu dou um jeito de falar isso. Ele me disse, não sejamos espíritas mais ou menos. Ele me disse, não, ele falou numa exposição e me marcou. Não sejamos espíritas mais... O que é um espírita mais ou menos? Eu acredito mais ou menos. Eu perdoo mais ou menos. Um espírita mais ou menos é aquele que fala assim, não dá mais tempo de melhorar, fica para a próxima reencarnação. Você me magoou demais, eu sou um ser humano, eu sou imperfeito, eu sou reencarnado no planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal, então eu não consigo ainda. Mentira, balela e desculpa. Desculpa esfarrapada. Nós somos tudo isso, e por causa de tudo isso, nos veio a primeira revelação com Moisés, os 10 mandamentos, a segunda revelação com Jesus, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e o Consolador prometido. Nós temos 3 chamadas para dizer: perdoa, ama, principalmente, cresce, se desenvolve. Mas quer dizer então agora que eu sou um banana? Não, porque você precisa de muita coragem para ir contra a corrente do mundo. Hoje em dia, nós somos instados sempre a responder. Você vai deixar assim?
Esse nosso conceito hoje, as redes sociais, que, poxa, nós estamos usando hoje de uma maneira fantástica. Lembra 3, 4 meses, quando a gente teve que parar o contato direto? Poxa, o que vai ser da gente? Como é que nós vamos fazer as exposições? Como é que os centros vão trabalhar? Como é que as igrejas vão trabalhar? Como é que todo mundo vai trabalhar? As redes sociais nos ajudaram. Mas, ao mesmo tempo, se alguém fala uma barbaridade que você sabe que está errada, você pode ignorar, porque você sabe que está errado, mas não, não, eu tenho que dar a minha opinião sobre isso. Quer ver um exemplo claro, tirando um pouquinho da questão do perdão ou da questão moral? São as pesquisas de opinião. Alguém se dispõe a responder uma pesquisa de opinião para dizer, não tenho opinião sobre isso. É porque você tem que dar a sua opinião, mesmo que ela seja, não tenho opinião sobre isso. E aí as celeumas, as discussões, a, as brigas impedem que nós nos libertemos. Isso é fantástico. Efetivamente, o perdão nos liberta. E sabe o que mais? Nos liberta de nós mesmos. Porque nós, às vezes, sem perceber, nos colocamos aonde nos prendemos aonde nós já deveríamos ter saído. E nós não nos libertamos porque não perdoamos aquele que estava ali justamente para me fazer me elevar e a mim mesmo. Porque caí naquela provocação ou porque dizer, poxa, eu já devia saber disso e não caí nessa. Não. Olha, ainda no finalzinho do item 14, do capítulo 10. E eu vou me permitir ler o parágrafo inteiro, porque isso é muito importante. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. As ações, palavras, não deveria ser assim, mas palavras o vento leva. A gente fala, a gente aprende a falar e diz não dá nada. Mas as ações têm consequências muito maiores. Então, se vos dizer espíritas, é a questão do espírita mais ou menos, cedeu de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. E esse bem que podeis fazer não é só ao outro, é a você também. É uma simbiose fantástica. O perdão é libertador, eu vou repetir isso porque foi muito bonito, foi inspirador. O perdão é libertador para mim que perdoei e para aquela pessoa que recebeu o perdão, porque eu quebrei um grilhão que estava me prendendo. Pode parecer até contraditório, porque eu acabei de dizer que a pessoa que me agrediu antes, eu tenho que ver de outro lado para dizer que ela está me elevando. E, poxa, ela está me elevando, eu tenho que quebrar o grilhão? Sim, eu tenho que quebrar, porque ela já cumpriu a função dela, vamos colocar assim, e tanto eu como ela vamos adiante. Senão eu vou ficar preso ali o tempo todo. O tempo todo. E não vou sair dali nunca. Porque eu vou me cansar. E vou dizer que não vale a pena. E aí vou trocar, vou desistir. Acontece muito em centro espírita. A pessoa vai no centro e aí aprende que tem que fazer uma série de coisas, entre elas o perdão. E daqui a pouco ela não consegue mais. Porque a reforma íntima é uma coisa difícil. Muito difícil. De novo, não é virar santo. É tentar ser um pouco melhor do que você mesmo. E isso é muito difícil, se esquecer de si mesmo. E aí as coisas, a pessoa começa a relaxar. E aí ela fala, sabe o quê? Ah, vou trocar de senda, porque ali não tá bom. Não tá funcionando. Quando é você que tem que mudar. Você que tem que pensar no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele. Porque sois responsáveis pelo que pensais. E Deus vos conhece. De novo, não adianta você falar, eu te perdoo, mas na tua cabeça você fica assim, vai que um dia você vai ver. E a gente faz isso. Faz, não adianta dizer que não, não, a gente faz. Porque, sabe por que eu garanto que a gente faz? Eu tenho certeza que muitos de nós ainda se lembram de algo que alguém fez conosco, ou contra nós, que nós imaginamos que seja contra nós, quando nós éramos crianças, adolescentes. Ontem. E ficou marcado.
Se ficou marcado, é porque ficou guardado. Está ali. E no seu pensamento, você ainda está pensando numa maneira de voltar. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Olha que lindo agora. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra o meu próximo. Olha a libertação disso. Nada tenho contra o meu próximo. Poxa, nem aquele cara que falou mal de você, nada tenho contra o meu próximo. Nem aquela pessoa que no seu lugar, que foi promovida no seu lugar porque falou uma bobagem e você não pôde, nada tenho contra o meu próximo. E qualquer coisa que você possa trazer, eu vou dizer: nada tenho contra o meu próximo. Não vou dizer que o Pedro pensa assim, não. É o caminho que nós devemos seguir, porque de vez em quando a gente cai. Não é porque você está aqui fazendo a exposição que você é perfeito. Você cai bastante, mas você percebe e volta. É essa que é a caminho. Mas sempre com aquela questão: nada tenho contra o meu próximo. Hoje a gente ainda tem. De novo, vamos ser bem sinceros e honestos. Mas vamos, aos poucos, buscando essa frase. Usar como uma expressão de outra doutrina, um mantra, né? Nada tenho contra meu próximo. Com isso você vai aprendendo. Ah, mas é muito difícil, eu nunca mais vou lembrar. Não. Os pensamentos vão vir. Esse pensamento está guardado, que eu falei, da pessoa que te ofendeu há 10, 15, 20, 30, 40 anos, vai continuar. Eu tenho 49 anos hoje, eu lembro de coisas que aconteceram quando eu era criança e que ainda me machucam. Mas lembrar essas coisas é diferente, e aí eu vou consertar o que eu falei agora há pouco, lembrar dessas coisas é diferente de trabalhar essas coisas. Tem gente que fica: um dia eu ainda vou me vingar. Não foi hoje, mas amanhã eu vou te encontrar. Ou então tem gente que ainda fala assim: você nem vai lembrar, mas quando acontecer você vai perceber que foi por causa do que você fez para mim. Para quê? Nada tenho contra meu próximo. E aí nós entramos no item 16, que também é lindo, que já começa atropelando. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. E aí eu volto ao que a gente falou antes, do esquecimento de si próprio. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Vamos tirar inimigo. De novo, isso foi falado há tanto tempo. Ninguém tem inimigo. Eu tenho sim, porque o fulano sempre faz mal a mim. Ninguém tem inimigo. Planeta de provas e expiações. O que nós chamamos de inimigo são as provas. De novo, espírita mais ou menos? Não. Coerência na caminhada da doutrina espírita. Pluralidade das existências tem como objetivo a nossa evolução. A nossa evolução se dá através das provas e das expiações. Os chamados inimigos fazem parte das minhas provas. Então eu não tenho inimigos. Eu tenho provas. E as provas são o meu caminho de evolução. E enquanto eu não perdoar os inimigos / provas, eu não vou evoluir. Então, se não for pela percepção inicial de que o perdoar é o amor em sua plenitude maior, que seja pela percepção de que é o caminho que eu tenho para a minha evolução. Eu não vou conseguir começar a minha vida na perfeição relativa. Eu vou conseguir começar com os pequenos passos. E o pequeno passo é perceber: não é meu inimigo. Então eu não tenho que perdoar ninguém. Eu tenho que perceber que ele faz parte disso e que a caminhada dele é tão difícil quanto a minha. Eu tenho que esquecer de mim mesmo. E se ele não esqueceu dele ainda, eu tenho que dizer: quando você precisar, eu estou aqui. É isso que é tão difícil na questão do perdão. Porque nós aprendemos que o fulano é bobão, é molengão, é isso, mole, blá, 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 blá. Não! Você precisa de uma força muito grande para esquecer de si mesmo, para perdoar seu inimigo. Perdoar aos amigos é dar uma prova de amizade.
Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Esse perdoar os amigos, a gente faz direto. Você é de bobeira. Não, mas aí é mais fácil, talvez, porque a gente ama já incondicionalmente. Mas perdoar ofensa, e isso é bonito, né? É mostrar que se tornou melhor do que era. Não é assim, como eu sou melhor. É assim, isso não me ofende. Não é aquela brincadeira de criança que diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Não é isso. Nada vem de baixo. Estamos todos embaixo. Lembra? Apesar da transição toda, ainda é prova e expiação. A questão é, quando você se torna melhor do que era antes, é que você ainda não está sendo, você não mais está sendo ofendido por aquilo. Aquilo não te atinge mais. Mas isso é tão pequeno, sabe? É gostoso dizer assim, gente, deixa. E não é deixa, não vale a pena. É deixa, não preciso. Não é não posso, não é não quero, é não preciso. O que eu preciso é outra coisa. O que eu preciso é crescer. O que eu preciso é amar. O que eu preciso é perdoar. E aí volta de novo, como nós somos muito de troca, né? Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Se até agora você não entendeu, agora você tem que entender. Perdoai para que Deus os perdoe. E aí, de novo, a gente volta para algo que eu repito sempre, porque é importante a fixação. Nós conversamos com Deus praticamente toda noite e dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós fazemos um acordo. Nós dizemos para Deus: me perdoa porque eu perdoei todo mundo. Olha a responsabilidade disso. Parou para pensar? Já parou para pensar que você diz para Deus: me perdoa porque eu perdoei? Então, antes de você fazer o acordo, já começa a efetivamente agir. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes e inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? É estranho, né? Cada dia tende mais necessidade de perdão. Se a cada dia, pela lei do progresso, parte terceira do Livro dos Espíritos, se a cada dia, pela lei do progresso, eu estou evoluindo, teoricamente, a cada dia eu estou melhor. Por que a cada dia eu tenho mais necessidade de perdão? Porque a cada dia eu desvendo, descubro, desvelo alguma coisa e vejo, meu Deus, eu não sabia, tem que corrigir. É lindo você perceber que você tem que pedir perdão. Tem não, né? Você deve pedir perdão, porque é correto, se você achar correto, quando você acha correto, quando você cresce espiritualmente e moralmente e emocionalmente. É lindo você perceber que você deve pedir perdão, não é até não, é principalmente pelo que você ainda não sabe que fez. Já se adianta, vai por mim, já se adianta. Pedir perdão depois. Como é que a gente pede perdão hoje em dia? A gente faz uma lambança, desculpa. Aí você percebeu. Lindo, é ótimo, porque tem muita gente que percebe e diz assim, não fui eu. Não. Mas você tem muito mais coisa que você não percebeu que fez. Às vezes alguém não fala com você, ou às vezes alguém se sente altamente ofendido por você e você diz, não fiz nada. Azar o dele. Não. Cara, desculpa. Pelo quê? Desculpa. Porque muito pior é o contrário. Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Nunca perdoarei. Você está pronunciando a sua própria condenação. Primeiro que nunca é tempo demais. Eu nunca perdoarei. Nunca é o mesmo que para sempre. Nunca. Imagina você para sempre carregar aquela mágoa. Para quê? Qual a evolução que você vai ter? Não, mas isso eu não posso perdoar. Não? E o perdão que você já teve?
E o perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o amor incondicional que Deus tem por nós e que Jesus tinha por nós, em que 8 quatrilhões e tanto de vezes ele nos perdoa. E eu falo, não, 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 não. Agora foi demais. E aí ele chegava para nós, como a gente falou na nossa última exposição, quando ele chegava para nós e dizia assim, agora vai e não peques mais para que pior não te aconteça, ele está perdoando. Ele está dizendo, não peca mais. E o não peca mais é seja melhor. E o ser melhor é perdoa também a si mesmo. Porque às vezes a gente se ofende também. Ah, eu não devia mais fazer isso. Eu não tenho mais idade para fazer isso. Eu não tenho mais Pode ser. Mas aí você percebeu que fez isso. Se perdoa. Mas aí, de novo, e aí se aproximando do fim do que a gente tem para falar, é muito importante. Há duas maneiras bem diferentes de se perdoar. O perdão dos lábios e do coração. Também não precisava de desenvolvimento, porque a gente faz os dois. A gente reserva o perdão dos lábios para nossas relações sociais e políticas. E o perdão do coração para quem a gente ama de verdade. E mesmo assim, esse, às vezes, a gente se utiliza da nossa posição na família para fazer ou não. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece. É o que a gente falou antes. O castigo vem a cavalo, Deus há de te castigar. Que Deus há de te castigar? Aonde? Ou então, está anotado, a gente sente, e eu digo a gente, porque infelizmente ainda passa muito pela nossa cabeça isso, a gente sente, tá vendo? Quer ver uma expressão que era muito usada, hoje em dia não escuto muito mais, era muito usada antigamente, que diz o secreto prazer que a gente sente depois de dizer eu te perdoo? Bem feito. Bem feito significa, olha só, você fez mal a todo mundo e agora o mal vai acontecer a você. Cadê o perdão nisso? Será que, como a gente é quando era criança, será que eu gostaria que alguém chegasse para mim quando estou sofrido por perceber um erro que eu cometi, ainda que essa percepção tenha sido tardia? E aí alguém chega para mim e fala, bem feito. Espírita, mais ou menos. E mesmo que alguém chegue para mim e fale bem feito, eu tenho que dizer, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim para essa pessoa. Eu tenho que melhorar. Não é, o fulano, essa pessoa não percebeu que eu estou melhorando. Não, eu tenho que melhorar mais. Eu tenho que me perdoar mais e tenho que perdoar esta pessoa por ainda guardar essa mágoa, porque o que eu fiz foi ruim. Então eu devo esquecer de mim e me dar mais a essa pessoa. O perdão da ofensa é efetivamente isso. O verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado. É o perdão que Deus me dá. Mesmo quando eu desencarno e que depois do meu tempo de umbral e tal, quando eu vou me preparar novamente, ninguém chega para mim e fala assim, Pedro, olha só, tudo de errado que você fez agora você voltará contra você. Não. A imagem de uma balança é muito interessante. Positivo e negativo. Então o negativo está aqui. Como nós vamos corrigir esse negativo? Corrigir. Não é castigar, não é vingar, não é corrigir também não. Resgatar. Como nós vamos resgatar isso? E aí você já tem um perdão, você tem o seu auto perdão, você perdoa quem trabalhou com isso, você perdoa quem agiu para que você também caísse nisso, porque você percebeu, era uma prova, e eu reprovei. Então eu vou recomeçar. Então eu vou reencarnar. Então eu vou reproduzir? Não. Eu vou trabalhar de outra forma para que aquilo não aconteça novamente, para que pior não aconteça, para que eu não peque novamente. E cresça. Perdão é caminho de evolução. Perdão é um degrau. Não se esqueçam jamais
O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, não pelas palavras. Ah, eu te perdoo. E guardar o caderninho? Eu te perdoo. Eu me perdoo. Eu esqueci de mim. E estou me dando a você. Vamos trabalhar juntos. Vamos evoluir juntos. Vamos crescer juntos. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, juntos. Ofensas vão existir, sempre. E eu vou trabalhá-las. Serão degraus, serão provas. Em algumas eu vou falhar, fato, fato. Mas em muitas delas, outras, eu vou crescer, eu vou aprender e aí eu vou amar. Fechando então o nosso encontro, repetindo essa última frase. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Vamos refletir sobre isso. Aqueles que puderem também, depois do nosso encontro, dá uma leiturinha ali no capítulo 10, itens 14 e 15, para que na hora de dormir a gente lembrar de novo, né? Nada tenho contra meu próximo. Sempre muito bom falar com os amigos. Desejo a todos uma boa noite. Vamos agora, junto com o Luciano, fazer a nossa oração e também a nossa irradiação para todos aqueles que precisam. Boa noite. Boa noite, Pedro. Obrigado pela exposição da noite. Que possamos nos encontrar em outros momentos. Agora nós iremos a prece de encerramento, seguido de irradiação, o qual eu vou explicar a ação dessa atividade. Antes de falar sobre irradiação, eu quero trazer uma informação, o qual eu já havia explicado no domingo, mas nem todos puderam estar ao vivo naquele dia. Divaldo Pereira Franco, em torno do dia 15 de setembro de 2019, informa que os benfeitores espirituais haviam informado a ele em relação à pandemia, a Covid-19 que estamos enfrentando nesse momento. E ele explica que, como o mesmo fato aconteceu no livro O Nosso Lar, na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, ele diz que agora, nessa época de setembro, soou como um clarim. E a espiritualidade benfeitora, trabalhando com as colônias espirituais que existem sobre cada país, várias cidades, em vários países, estavam se preparando para receber os doentes, né, aqueles que estariam desencarnando, vitimados pela Covid-19. Mas o que quero mais chamar a atenção é sobre o seguinte detalhe. Divaldo Pereira Franco diz que a espiritualidade benfeitora solicita de nós que pudéssemos orar sempre, pedindo em favor do planeta Terra, dos doentes, dos aflitos. Então, nós trazemos essa atividade como encerramento da exposição doutrinária de hoje, que é a prece. Só que, quando nós fizermos essa prece, estivermos acompanhando, eu falando, né, que possamos lembrar daquele irmão que encontra-se à distância, que encontra-se no hospital, o vizinho, mesmo aquele vizinho que um dia nos magoou, e é bom que nós nos lembremos da exposição que acabamos de assistir, de ouvir. Então, aquele vizinho difícil, aquele que um dia nos magoou, que cometeu algum ato errôneo contra nós, o doente, o aflito, aquele que desencarnou recentemente. Então, que nós possamos, nesse momento, pensar nessas pessoas, que possamos pensar no hospital,
na equipe médica, nos enfermeiros. Uma explicação, então, sobre a atividade de irradiação. A atividade de irradiação é a mesma coisa que o passe à distância. Isso está no livro Orientação ao Centro Espírita. Então, nós iremos receber um passe nesse momento através desse encontro. Agora convido, então, todos a, mais uma vez, largarem o seu celular, deixarem de lado um pouquinho, apenas ouvindo, e procurar transmitir o seu pensamento também àqueles que estão necessitados. Senhor Jesus, Mestre amigo, te pedimos nesse momento as suas bênçãos. Te pedimos, Senhor, a estar conosco, iluminando os nossos pensamentos, os nossos dias, principalmente aqueles dias, Mestre, em que nos encontramos tristes, com dificuldades várias. Mas também, Senhor, sabemos que nossos irmãos lá fora, muitos deles passam por problemas muito maiores do que os nossos. Quantos daqueles que já perderam seus familiares, entes queridos e amigos, sem mesmo a oportunidade da despedida. Te pedimos, Senhor, em favor dos hospitais, as equipes que lá trabalham, médicos, enfermeiros, auxiliares, serviços de limpeza, toda a direção. Pedimos, Senhor, pela nossa cidade. Te pedimos em favor do nosso país e do planeta Terra. Que possamos nos deslocar através do pensamento ao espaço, visualizar a Terra e enviar pensamentos benéficos de paz e harmonia, para que essa atmosfera escura possa ser limpa através da ação dos benfeitores espirituais. Pedimos, Senhor, por este amigo que nos ouve nesse momento, pelo movimento espírita de todo o Brasil, e te pedimos, Senhor, que a nossa noite seja de bênçãos, tranquila, e amanhã, um dia melhor. Assim seja. Assim nos despedimos desse momento, agradecendo a todos uma vez mais, e que possamos amanhã, às 18 horas, no momento de oração, sábado também no mesmo horário, e domingo na exposição doutrinária às 20 horas. Boa noite a todos e até mais.